Oi, gente, sou Carlos Narci, especialista em narcisismo e na Dark Tríade. E hoje eu venho apresentar um conceito que vocês vão entender que o narcisismo, na realidade, tem sido falado aí de 1980 até hoje. Eu vou te explicar que já existia gente no passado que, não com a forma narcisismo, mas com uma forma mais simplista e diferente, já trazia à tona certos aspectos que eu acho interessante. Não é uma pessoa muito importante, o nome dele é Jung, na realidade para a psicanálise chamam de Jung, e quero fazer um compilado sobre o narcisismo e o Jung. Vendo que o Jung sempre tinha a ideia de inconsciente coletivo, a ideia de arquétipos. Se você conhece Jung, você sabe que ele falava muito em arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são imagens, são símbolos que a gente guarda na nossa psique através do tempo, dos ancestrais ou da cultura, quer dizer, tudo isso dentro da humanidade, né? Do que a gente chama de progresso. Jung, acredito que em 1912, né, depois de... Fui internado algumas vezes, coitado, com psicose também, e começou a formular teorias sobre os arquétipos. Eu vou falar de dois arquétipos principais que ele chamava de ânima, que é a parte feminina num homem, e ânimos, que é a parte masculina numa mulher. Mas ele tinha outros arquétipos, como a persona. Persona, só para vocês saberem, é a máscara que a gente usa quando interage com outra pessoa. Ele tinha o próprio self, não deixa de ser um arquétipo, né? Então, Jung formulou sua teoria na época vitoriana, né? Assim como Freud, eles conviveram bem, Freud na Alemanha, Jung em Zurique, né? Com os estereótipos de masculino e feminino bem contrastados. Quem era homem teria que seguir alguns padrões de homem, quem era mulher tinha que seguir outros padrões de mulher. Era bem separado essa ideologia de gênero, né? Ele acaba falando numa disforia de gênero que todos temos, né? Jung foi o precursor de que ele não levou em conta que o que ele vivia na época, os ambientes que ele vivia, sobre, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Você pode usar saia em Dubai, um homem, e não ter aspectos femininos. Já em outro país, ou na época de Jung, seria considerado uma forma feminina de ser, então uma forma diferente. Então, o que ele formula é que através da sociedade a gente tinha que desempenhar certos papéis. Então a gente tinha que negar sempre a existência do nosso lado feminino, se fosse homem, ou do lado masculino, se fosse mulher. No lado feminino ele considerava a empatia, né? Sensibilidade. No lado do homem ele já enxergava com uma lógica, né? Uma razão. O homem é bem lógico, bem racional, né? Acredito que o meu lado feminino esteja até passando um pouco esse masculino, sabe, gente? Porque eu sou bem sensível. E sou sensível a críticas, mas se vocês quiserem sempre comentar ou falar sobre qualquer assunto, eu falo sobre qualquer assunto. Não tem problema nenhum para mim. Matemática, português, sexo, religião, para mim não tem nada que eu não consiga falar. Se vai ser certo eu não sei, mas eu dou a minha opinião. Então, a partir disso, Jung, voltando ao assunto, Jung formulou esses aspectos e ele colocou a parte masculina e feminina já estereotipada como um fardo. Imagina você ter que nascer homem, que você sabe que é nascer homem até por essa parte contrassexual, que é o arquétipo ânima, que é o arquétipo feminino no homem, e o arquétipo masculino na mulher, que se chama ânimos. Tudo isso é como se a gente desempenhasse um papel. Olha, eu tenho que cuidar da família porque eu sou homem, Então as regras eram muito rígidas na época. Então ele considerava Jung como se fosse um fardo a você carregar, porque você
sendo homem, tem que desempenhar certas funções. Há um desprendimento de energia absurdo. Você tem que ter ações que compactuem com você ser homem. Então ele via isso como um fardo, como um gasto de energia, e acabou. Que eu posso te falar, se ser homem é um fardo, a parte ânima de um homem, que é o lado feminino dele, na realidade é compensatório. Compensa o lado de você atuar, de você performar. Você tem que ter uma performance de homem. No caso da mulher, tem que ter uma performance de mulher. É bem definido esse papel de homem e mulher naquela época. Então, se é compensatório, gente, o que te lembra isso? O narcisismo é compensatório. O narcisismo vem compensando a parte da infância onde a criança foi abusada, ela foi instrumentalizada. O que é instrumentalizada? Ela foi usada como uma ferramenta da mãe para ser mostrada para pessoas, ou foi, na realidade, ela não teve a separação e individualização da mãe. Contrastando isso, você já vê que essa história de narcisismo já vem da época de Jung, né? Já que o nosso lado feminino, ele é, na realidade, compensatório a nós atuarmos como homens. Veja bem, não para por aí. A partir desse momento de que a gente fala que esses arquétipos são contrassexuais, foi embutido de muita análise, né? A parte que Jung formula de que quando nós nos apaixonamos ou encontramos um parceiro íntimo, a gente consegue parar de performar, a gente consegue deixar o nosso lado feminino, no caso do homem, a ânima, e o lado masculino, no lado da mulher, no caso do ânimos. Quer dizer, você já viu um homem apaixonado por uma mulher, como é que ele fala baixinho com a mulher? Ele não tem mais culpa nem vergonha de falar assim. E uma mulher, na realidade, gosta de dar esporro no homem também, né? Ela é lógica, tem razão, na realidade, se torna até mais racional. Ela deixa o lado ânimos se soltar. Só que isso tudo, gente, é feito inconscientemente. E existem casos de possessão, que Jung chama de possessão, por isso que eu acho até engraçado, né? Que a gente pode falar de que o ânima pode possuir o próprio lado masculino do homem, que eu não vou falar nem o que é, que vocês já devem imaginar. Então, na realidade, quando a gente se relaciona com o sexo oposto, a gente está projetando o nosso lado feminino, no caso da mulher, o lado masculino, como a gente, na realidade, gostaria que aquilo fosse. E tem um detalhe que eu vou falar que tem a ver com o narcisismo. Quando acaba essa relação se torna azeda, se torna não mais comensurável, esse lado feminino e masculino ele fica visível. Você já percebe que quando você larga uma pessoa de sexo oposto, você sente falta daquele lado feminino, ou daquele lado masculino que você tinha, né? Fica visível para você. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que também, como fica visível o processo de comaternalização do narcisismo, que na realidade é, como eu explico na minha imersão, o narcisismo ele tem a parte de comaternalização, porque é um ciclo aonde você se torna mãe do narcisista se torna tua mãe. Então, na realidade, é um outro tipo de projeção. Jung, então, formulava que nós nos relacionamos no sexo oposto com o nosso próprio lado feminino e as mulheres com o seu próprio lado masculino. Deixando em tese que narcisismo é um termo que aconteceu hoje. Já vem de muito tempo. E eu venho trazer para vocês a linguagem coloquial
não sou psicólogo, mas tenho muita condição de deixar vocês cientes de que a psique do narcisista e a nossa psique, elas são muito complexas. Vamos parar de julgar e vamos ver o que é bom ou ruim. Sorte para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bastante abrangedor e que vocês nos sigam, que vocês comentem o que vocês gostariam que vocês subscrevam-se. Vocês tirem dúvidas até comigo. Porque eu estou aqui para ajudar quem sofre com o narcisista. Quando eu falo de narcisista, eu falo do psicopata, do borderline. Na realidade, quem tem aspectos das doenças DSM-5, que são os comportamentos, né, erráticos, somáticos. E sou sobrevivente de uma narcisista. Na realidade, fiquei muito doente antes de descobrir. Acredito que hoje ela está até internada. Eu consegui, na realidade, ver que ela trabalhava através de ciclos e junto com macacos voadores no próprio prédio dela. Ela conseguiu me destruir e eu, estudando a psique, primeiro, a fórmula que a gente tem, não agregando ao real. Eu não venho aqui para falar que o narcisista faz isso ou aquilo, isso seria muito abrangente. Eu venho aqui para falar o seguinte: tenha consciência do que você faz e que se você hoje sente culpa ou vergonha, é um sentimento comum. Porque são nossas defesas autoplásticas, diferentemente de um comportamento errado, são defesas aloplásticas, da gente se colocar numa situação onde somos os protagonistas. Bem, gente, deixo vocês por aqui. Qualquer dúvida. E olha, eu vou falar muito sobre o novo suprimento do narcisista. É um assunto que todo mundo adora. Descarte reverso, hoovering reverso. Mas primeiro eu tenho que explicar, e acredito que nesse vídeo... Acredito que eu fiz um vídeo antes, mas não sei se ele vai ser postado antes ou depois. A gente vai falar da fantasia compartilhada. Porque o narcisista vive numa fantasia. E, diferentemente de todo mundo, eu não acho que o narcisista faça gaslight. Porque ele não sabe o que é a realidade. Fiquem com Deus. Espero que me acompanhem no canal. Que eu tenho muita coisa boa para falar. Entendam. Estou começando a entender que, compreendendo os aspectos mais profundos da psique, você adequa a sua própria vida real. E você consegue se livrar dessa codependência com o conhecimento. Um abraço, boa noite para vocês, ou bom dia. Já não sei que horas são. Tchau, tchau.